Eu quero falar com você a respeito de Lucas, capítulo 12, versículo 22, como lidar com a ansiedade. Talvez agora você entenda porque eu disse que tudo aquilo que já foi falado até aqui, tudo que nós cantamos, tudo que o Espírito Santo já ministrou no nosso coração, tem a ver com aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. Eu falei com os meus filhos no início dessa semana. Falei, filhos, eu queria muito cantar um arranjo novo de uma música bem velha. Se você é obrigado a aguentar eu como pastor, eles são obrigados a aguentar como pastor, né? Aí eles olharam para mim, tá bom, vamos tentar. A gente ensaiou, vai cantar no final. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque o Senhor falou muito forte ao meu coração nesses dias. Eu quero compartilhar com você, não sei nem se eu vou conseguir expressar aquilo que está no meu coração. Em termos daquilo que Deus tem falado ao meu coração, mas eu quero que você entre comigo nesse texto de Lucas 22, 12, 22, até o versículo 34. Eu vou ler os versículos e, à medida que eu for lendo, eu vou compartilhando com você e nós vamos recebendo de Deus. Você está com o coração aberto para receber do Senhor? Bem, então, receba aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Essa é uma passagem, uma mensagem de Jesus para aqueles que são igreja. Essa é uma mensagem para aqueles que entenderam o Evangelho, que amam o Senhor e que foram chamados por Deus. E o objetivo dessa passagem, dessa conversa de Jesus com os discípulos, ele estava falando para os discípulos, é banir completamente o sentimento de ansiedade do coração do seu povo. Deus tem o propósito de banir isso do seu coração. Quando Eliezer falava na hora das ofertas, eu pensava sobre o que ele estava falando e meditando aqui, ele falou muito sobre o medo. Aquilo começou a entrar no meu coração, porque o medo também ele é uma consequência de se estar ansioso. E tem muita conexão com aquilo que eu vou dizer. Nessa passagem, portanto, a gente se depara com um tratamento cristão para um problema psicológico, para um problema da alma. Há uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo, dos modos não cristãos e do modo cristão de se tratar com as coisas que tocam o coração, que falam da alma, para lidar com os conflitos que mexem com o seu e com o meu coração. A gente vê aqui Jesus, em termos evangélicos, trazendo uma mensagem que só o seu povo pode entender, só quem é filho de Deus, só quem é povo de Deus consegue entender essa mensagem que Jesus está expressando aqui. Ele diz, não andeis ansiosos. Leia comigo o primeiro versículo. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto. Até aí somente, diga de novo, não andeis. É um mandamento. Por quê? Porque viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Quando você vive ansioso o tempo todo, você está duvidando de quem é Deus, do seu caráter. Apesar de uma tentativa de cura, de ser uma terapia, há uma dimensão mais profunda nesse mandamento. Há uma dimensão moral. Porque viver preocupado é se comportar como se não existisse um Deus todo-poderoso no universo. E Deus, através de Cristo, está ministrando isso à vida dos discípulos. E Jesus fala de preocupações legítimas. Olha lá o que continua dizendo o versículo. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de... Então não andeis ansiosos, fica só no 22. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de... E... Continua o versículo. Vamos de novo? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis... Quais são as preocupações das quais Jesus está se referindo? Legítimas, tangíveis, palpáveis. Precisamos de ambas as coisas. Precisamos de comida, precisamos de roupa. Precisamos de alimento e roupa para viver. Se tem uma coisa, eu vi isso uma vez, acho que foi o pastor Marcelo, muitos anos atrás, ele disse que a roupa dignifica o homem. Porque você já se viu numa situação, você já viu alguém numa situação andando na rua e a calça cai? Já viu isso? Você já percebeu quanta vergonha tem nisso? Você já reparou como é vexatório, é vergonhoso? Ontem eu passei uma situação de vergonha, não era nem com a roupa, eu fui sentar num banco, o banco quebrou, eu caí. Aí depois me falaram, não, fique em paz, você não está tão pesado assim. Não era um banco, isso era um cubo.
E realmente tinha estrutura nenhuma, sobretudo para me aguentar. Eu fiquei com maior vergonha. E eu lembro que uma vez, eu passei por uma situação dessa. Estava com o elástico frouxo da calça, era criança ainda na escola. Quanta vergonha. Você precisa de roupa. Porque falta de roupa te traz vergonha. Eu já senti, em alguns momentos, constrangimento pela roupa que eu estava vestindo. Por quê? Porque não era o que eu mais queria. Não era o que eu achava mais adequado para aquele momento. Eu nunca passei fome, mas eu já desejei comer coisas que eu não podia comer. Mas Jesus está falando assim, olha, eu vos advirto, por que você está ansioso quanto ao que há vez de comer e com o que há vez de vestir? Está ansioso pela vida? Está ansioso pelo corpo? Por causa de quê? Jesus está falando de coisas que tocam a vida prática. Está sendo falado de pessoas que estão lidando com problemas que não são imaginários, mas que olham para as suas necessidades básicas e fazem essa pergunta para si. Senhor, eu não tenho condição para comer e para vestir. Ou eu não tenho condição de comer aquilo que eu queria ou de vestir aquilo que eu queria vestir. E Jesus propõe uma solução evangélica, propõe uma solução do evangelho para eles. Jesus não vem com nenhuma mágica, com uma estratégia nova, com uma pirâmide. Não, Jesus propõe a solução do evangelho. Jesus não tem outra solução. Outro dia eu disse para você aqui, o resumo de tudo é Cristo em vós. Ele propõe uma solução do evangelho. No versículo 23, a Bíblia diz, porque a vida é mais e o corpo... Jesus passa a explicar os motivos pelos quais você não precisa ficar preocupado. Quem é discípulo aqui, diga amém. Então, essa palavra é para você. Veja que com a abordagem que Jesus está trazendo aqui para eles, é de uma vida constante de preocupação, de tormento, o tempo todo preocupado, com algo ocupando espaço, daquilo que não deveria estar ocupando espaço no seu coração, mas deveria estar dedicado ao amor, deveria estar dedicado ao próximo, deveria estar dedicado ao culto a Deus, deveria estar dedicado àquilo que é justo, puro, bom, de boa fama, que enche o coração de alegria. O seu coração precisa estar ocupado com coisas dessa natureza, e não com a preocupação e a ansiedade. É isso aqui que Jesus está dizendo para eles. Tem algo muito sério na cabeça de vocês, mas que, segundo o Evangelho, é muito simples, que está tomando a preocupação de vocês e roubando de vocês algo muito precioso. E quando você está muito preocupado, você é roubado de um pensamento muito importante. Só pode estar preocupado quem está vivo. E Jesus fala sobre isso. Não é a vida mais do que o alimento? Para pensar, meu filho. Você está vivo. Você respira. Tem algo acontecendo de sobrenatural. Nós somos objeto de um milagre extraordinário, que é a manutenção da nossa vida biológica. E a gente não dá conta disso, às vezes, de pensar e de entender. Você é objeto de um grande milagre. O Deus que nos deu o principal também não vai dar para a gente aquilo que é secundário, aquilo que é necessário para a manutenção da vida. Ele não faria isso. O coração está batendo. Põe a mão aí e vê se está batendo. Está mesmo. Será que está? Está. Ainda que você não esteja sentindo, porque a camada de pós é grande, mas está. Está batendo o coração. E ele começa a chamar a atenção dos discípulos para isso. A vida está sendo mantida por um poder infinito exercido em favor do homem. O poder infinito de um Deus que ama a sua criação. E trata essa criação em amor. Jesus chama a atenção para esse fato. E para vocês chegarem ao ponto de perguntar isso, ele devia estar indagando eles. Por coisas dessa natureza, muitos milagres aconteceram antes de você indagar sobre isso. Você vive. Só por estar vivo você está provando o amor e graça de Deus. Imagina quantas veias tem no seu corpo. As artérias que levam sangue para o teu coração e que saem do teu coração e que vão para todo o teu corpo. O coração que está o tempo todo bombeando sangue para todo lado. O cérebro que funciona perfeitamente. O raciocínio lógico. A expressão que você consegue fazer de amor, de raiva, de alegria, de tristeza, de nervosismo. Você e eu somos um verdadeiro milagre pela excelência do Criador que nos criou. É, por um acaso, a vida mais do que o alimento? Sim ou não?
Obviamente, Jesus está dizendo isso. A vida é muito mais do que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. Quem tem mão, diga amém. Quem tem perna, diga amém. Aleluia. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo e está entendendo o que eu estou falando, diga aleluia. Glória a Deus, você tem braços, pernas e um cérebro. E mais do que isso, tem uma boca que está falando. E ouvidos está ouvindo. Nós somos um milagre. Jesus começa a mostrar para eles que nem tudo é essa desgraça toda. Que há uma provisão sobrenatural para os filhos e os amados que entendem e que não precisam ficar atribulados e ansiosos e atormentados de espírito o tempo todo. Versículo 4, observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensas nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Corvos. Numa outra passagem, Mateus 6,33, são os pássaros. Não precisa pôr Mateus, não. A Bíblia fala, o Senhor cuida dos pássaros. E aqui, Lucas está sendo mais específico. Olhai, observai os corvos. Jesus chama a atenção para uma doutrina aqui, a doutrina da providência. O Senhor é um Deus provedor. Ele é provedor. O Criador cuida de todas as suas criaturas. Aqui o Filho de Deus, aleluia, Jesus, falando as palavras que o Pai estava ministrando na vida daqueles homens, por uma mensagem que lhes curaria a alma. Essa é a mensagem que cura a nossa alma. O Senhor ama a sua criação. Deus, ao ponto de cuidar, Ele ama tanto a sua criação, ao ponto de cuidar dos pássaros, que não tem nem mente para pensar sobre isso. Não tem mentalidade para pensar no seu cuidado futuro. São mantidos vivos, apesar de não disporem dos recursos que nós, eu, você, humanos, temos, que dispomos para poder estar vivo. Mais do que um amor pela criação, Deus está falando de um poder que tem para cuidar daqueles que nem têm mente para pensar na sua própria vida. Às vezes a gente não consegue nem raciocinar a respeito das nossas necessidades, mas em silêncio, Deus está cuidando de nós, em cada detalhe. E todavia aqui, é algo tremendo, todavia Deus o sustenta. Diga comigo, todavia. Apesar de serem simples animais, que humanos às vezes abatem com estilingue, quem já matou passarinho com estilingue aqui? Cuidado, tem uns irmãos aqui que vão ficar bravos com vocês. Que humanos abatem com espingardinha de chumbo. Misericórdia, já fez, pastora? Cuidado com a condenação, hein? Com espingardinha de chumbo, a pastora... Misericórdia. Ainda bem que eu te conheci depois disso, porque senão eu podia ter tomado um chumbo. Aleluia. Olha, e ela diz ainda, não faltou vontade de mandar um chumbo no meu lombo. E eu fiquei com o lombo doendo ontem, depois que eu caí. Oh, meu Deus. Aí eu passei um spray aqui, deitei com a dor nas costas, acordei zerado. Não dói mais nada. Estou aqui, ó, com a lombar em perfeitas condições. Aleluia. Porque eu falei, Senhor, eu vou ficar 20 horas dentro de um avião sentado, na classe econômica, aqui assim, com a lombar ruim. Graças a Deus pelos chumbos que não vieram. Aleluia. Mas são seres, comparado a você, medíocres. Abaixo da crítica. Passarinho não tem a mesma importância que você. Mas o Senhor ama a sua criação e cuida dos corvos. Aleluia. São mantidos por Deus, porque Ele ama toda a criação. Aí a gente entende a moral do mandamento. Olha só, presta atenção nisso. É desonroso para Deus. Presta atenção. É desonroso para Deus. A parte mais nobre da sua criação. Somos eu e vocês. Somos a parte mais nobre da criação. É muito desonroso para Ele quando nós esquecemos do fato de que Ele ama a sua criação. Nós não honramos a Deus quando nós estamos esquecidos do fato de que Ele nos ama. Por isso me alegrou tanto o coração com a canção que eu estava ouvindo lá de cima quando eu vinha descendo no início do culto. Deus me ama e o seu amor é incondicional. E Ele vai estar sempre de braços abertos para mim. O versículo 24, o finalzinho dele diz, quanto mais valeis do que as aves. Diga comigo, quanto mais valeis do que as aves. O Deus que cuida dos pássaros haverá também de cuidar
daqueles que são a coroa da criação. Você é a coroa da criação de Deus. Eu sou a coroa da criação de Deus, dos quais Ele mesmo diz, a Trindade diz, a minha imagem e a minha semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Com isso Jesus está dizendo o quê? Há uma hierarquia na criação. Quanto mais valeis vós do que as aves. Isso significa que Deus dá uma importância ainda maior para você. Eu cuido dos corvos, mas quanto mais valeis vós do que as aves. Significa que Deus botou uma hierarquia. Imagine quando a gente está aqui cultuando ao Senhor, sendo cheio de alegria, recebendo contentamento no coração. Tem bilhões e bilhões de pássaros pelo mundo todo, sendo alimentados e cuidados por Deus. Sejam eles noturnos, diurnos, vespertinos, não importa. Há sempre comida no celeiro e a vida está sendo mantida, porque Ele ama a criação. E Deus faz isso por causa do amor. Só que faz parte dessa criação, seres que pensam. Escute o que eu estou falando, seres que pensam, amam, são capazes de experimentar uma dor, numa extensão que nenhuma outra parte da criação seria capaz de experimentar. Assim também são capazes de experimentar amor e regozijo, de uma forma que nenhuma outra parte da criação possa experimentar. São capazes de experimentar felicidade numa dose, numa extensão de que nenhuma outra parte da criação pode experimentar. E quando experimentamos dor, e falamos dessa dor, eu quero dizer para você, a dor que eu e você conseguimos experimentar na extensão, seja qual ela for, Deus também pode experimentar. Deus também já experimentou. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a minha dor. Ele a experimenta na mesma extensão que nós a experimentamos. Porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. E o argumento aqui, portanto, deixa a gente sem fôlego, deixa a gente sem respiração. Uau, é lógico. É profundamente racional. Deus consegue experimentar, Deus experimenta a mesma dor que nós podemos experimentar. Portanto, Ele jamais, aleluia, se Ele dá tanto valor assim para os corvos, Ele jamais vai deixar de atribuir o valor que eu e você temos. Ele conhece o seu sofrimento e Ele também conhece quando você está feliz e alegre. Ele está te olhando agora intimamente. Quanto mais valeis do que as aves, nos fala de um sofrimento, ou do sofrimento do homem e da mulher, que é maior do que o do gato, do cachorro, do passarinho, do cavalo, da égua, da vaca, do burro e do jumento, e do camelo também. Quanto mais valeis do que as aves. Deus botou uma hierarquia, isso é importante demais. Na criação toda, você tem muito valor. Quando eu olho para tudo que eu criei, você é a parte mais importante, a coroa da minha criação. Deus dá valor extraordinário para a sua criação, mas você, aleluia, é como se fosse a cereja do bolo. Deus te criou para um fim, para um propósito especial. Você pega o seu modo cristão de pensar a vida e aplica isso na sua existência. Como é que você pensa a vida? Isso é lógico. Eu estou certo de que o mundo tem um Criador. Você está certo disso? Sim ou não? E que Ele ama a sua criação. E na Bíblia está escrito que Ele tem um cuidado especial com essa parte da criação, que é portadora da sua imagem e semelhança, que é você, que sou eu. Então é racional. Pensa comigo aqui. É racional. Paulo disse para nós prestarmos um culto racional, com entendimento, saber o que estavam falando. Então, é racional pensar que o Deus Supremo do universo se importa comigo. A gente esquece disso quando a gente está muito ansioso e muito preocupado. Não somos religiosos que usam a religião como um ópio aos nossos sofrimentos. Que usam a religião como uma morfina espiritual,
para aliviar a dor momentânea daquilo que você está vivendo. Não, eu possuo algo muito maior. Há uma proposição evangélica. Jesus diz que tem uma proposição muito maior. Eu não preciso ficar me anestesiando com musiquinhas que vão acalmar o meu coração. É muito mais do que isso. É racional eu pensar que exatamente nesse momento, Deus está olhando para a minha dor e está dizendo para mim, não vale mais a tua vida do que a comida que você precisa para comer, não vale mais o teu corpo do que a roupa que você está pensando que precisa vestir. Eu cuido até dos pássaros, eu amo você acima de toda a criação. É racional eu crer piamente que Deus cuida de mim de maneira incondicional, porque Ele me criou como a coroa da criação, a sua imagem e semelhança. É racional, faz todo sentido, não é coisa de gente louca. Versículo 25, vamos lá que eu tenho versículo bastante aí. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, meio metro? Qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? O Senhor lida aqui com esse raciocínio lógico, um pensamento que é esmagador do ponto de vista de pessoas que não conhecem o Evangelho. Por que é esmagador? Por que é massacrante? O que o Senhor está dizendo é que nós não temos a rédea da vida nas nossas mãos. Você não tem controle sobre o amanhã. Você não tem controle sobre as intempéries da vida. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Ninguém. Então por que andais ansiosos? E Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: ou você crê ou você fica louco. Ou você crê ou você pira. Ou você crê ou para com tudo. Se joga da próxima ponte que aparecer na tua frente. Ou você crê ou você enlouquece. Por isso que do ponto de vista de quem não conhece Cristo e seu Evangelho, isso é esmagador. Isso é massacrante. Mas Jesus te trouxe aqui para ouvir isso hoje. Para você sair completamente livre. Liberto da opressão, da mentira que é contrária ao Evangelho. Quem pode ter a garantia de que dieta e exercício físico vai te fazer viver até os 100 anos? Quem é que pode garantir isso? O que dizem os personal trainers e personal food stylist? Que eles dizem? Come direitinho, faz exercício, 40 minutos todo dia, ou 3, 4 vezes por semana, faz caminhada, não come gordura, não come açúcar e não come farinha branca. Você vai ficar bem. Diferente do pastor que você está olhando aí. E quem garante que amanhã ou depois você não pode morrer mesmo fazendo tudo isso? Alguém garante isso para você? Alguém garante? Qual de vós, por ansioso que esteja sobre a vida, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Não podemos. É um inferno em vida pensar que podemos tomar as rédeas da vida nas mãos. É uma loucura. É não admitir que a vida ela é dura, curta, incerta, impressionantemente curta. E que, como diz Jó, no livro de Jó, ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. E assim como a sombra não permanece. É tudo muito rápido. Quando você vê, você já passou dos 30. Aí quando você assusta, você já entrou no zenta. Depois que entra no enta, nunca mais sai do zenta. 40, 50, 60, 70 e aí você aguenta. E aí você fala: uau, minha vida está passando. É um breve tempo, as coisas estão acontecendo. E é uma vida curta, muitas vezes sem descanso. Descanso natural. Estamos numa terra que não é nossa, é verdade. Não esperamos ter descanso aqui, porque nós somos peregrinos a uma Jerusalém celestial preparada para nós. Que onde o descanso vai ser certo. Ninguém sabe o quão escasso é o tempo que tem. Você não sabe qual é o tempo da sua vida, eu não sei da minha. Alguém sabe? Alguém sabe para eu pedir a receita de como é que descobre? Porque se a gente soubesse, parece que a gente ia agir diferente. Mas nós não sabemos. O tempo, ele é excessivamente precioso. É muito precioso, e a nossa felicidade nesse mundo, e também no vindouro, depende do uso do tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você está cuidando da sua vida? Ele é escasso.
Ninguém sabe quando durará. Se é para viver preocupado, então seja consistente com as suas preocupações. Se preocupe não só com a falta de emprego. Se preocupe não só com os relacionamentos mal resolvidos. Se preocupe não somente com o filho, com a esposa, com o pai, com o cachorro, com o papai. Se preocupe consistentemente com a sua vida eterna. O que vai acontecer depois de você morrer, quando o seu tempo aqui se findar? Se preocupe então com consistência. Se preocupe com o que é importante. Não é a vida mais importante que todas essas coisas? Você quer o quê? Ter vida por um tempo breve e depois viver a eternidade na morte? Ou você quer ter vida eterna? Se preocupe com consistência. Esta é a proposta de Cristo para nós. Versículo 26 diz: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Portanto, não pode fazer nada. Nos fala de um posicionamento que todo mundo devia ter. Todo cristão deve ter diante da vida. É como uma pessoa que às vezes tem medo, como o Eliezer falou, de andar de avião. Tem coisa que você não pode fazer nada. Tem coisa que não tem jeito. Eu sempre tento ver a cara do comandante que vai pilotar o avião que eu vou entrar. Para ver se dá um pouco de confiança no cidadão ou não. Esse menino tirou o brevet faz pouco tempo. Mas normalmente são homens mais experientes. Você já reparou isso? Os mais jovens devem ter 40 e qualquer coisa. Mas eu não sei o que aquele cara vai fazer lá dentro. Esses dias, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, um cara foi, num horário nada a ver, pegou um avião e saiu sozinho, dando pirueta, caiu numa ilha e morreu sozinho. Há pouco tempo atrás, na França, não sei se você lembra, um cara pegou um avião e resolveu dar com ele no meio das montanhas. E estava cheio de passageiros, tinham 56. Lembra disso? Ele saiu da França e acho que deu com a montanha na Suíça. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mas avião, quando você entra, tem uns caras, né? Que quando entra no avião, começa a turbulência, o avivamento chega. Por quê? Começou a tremer o avião, você confessa pecado, você faz cura interior, você libera a palavra de perdão, põe nos anais da eternidade tudo que você tinha que ter falado. Pronto, passou a turbulência, deu aquela... Tem gente que às vezes precisa de umas turbulências avionísticas. Não é verdade? Mas Jesus está dizendo aqui, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Nós não podemos fazer nada. E aí eu me lembro da canção que eu quero adorar junto com você no final do culto. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. E Deus diz para mim e para você, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É só isso que eu preciso me esforçar para fazer, descansar no Senhor. Versículo 27, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Uma das preocupações com as vestes, já falei um pouco disso, mas tem a ver com o ser visto. Você se incomoda. Eu já ouvi a Débora no início do culto, está grávida. Quantos meses você está grávida? 4 meses, está na metade, está chegando lá. Para que todo mundo saiba, ela é minha cunhada. Antes eu fiz um elogio a ela. Eu faço isso comumente, às vezes, quando eu faço um elogio a uma mulher, eu faço sempre com a minha esposa do lado. Mas não foi o caso que ela não estava. Eu falei, nossa, você está com uma bata bonita, hein, de grávida. Eu acho muito bonito, é um milagre da criação, ter um ser ali dentro dela, e daqui a pouco vai nascer. O pequeno, 3 pontinhos, nós vamos saber o nome dele já já. Mas, às vezes, a gente está preocupado. A roupa sempre preocupa. Ou você gosta de andar mulambento? Não, né? Até eu, que sou bem relaxado com isso, eu gosto de estar bem vestido, às vezes. Agora você vai ficar olhando minha roupa para analisar, né? Meu Deus do céu. Pior que o paletó não está fechando direito. Mas Jesus está falando sobre isso. E, às vezes, dinheiro chega nas nossas mãos e você quer ser visto, ser amado, ser honrado. Isso também fala de status. As pessoas gostam de usar as melhores roupas para ser reconhecida pelos outros, o melhor tênis. Não há pecado se vestir com elegância, mas muitas vezes nós somos movidos por um desejo que é puramente carnal. E aí, nessa barca, as pessoas até se vestem de maneira bizarra, se expõem,
naquilo que estão tentando fazer de bom, espinafra tudo. Bagunça, perde o propósito. Se perde nisso. Por isso esse versículo. Às vezes as pessoas se vestem de modo extravagante, querendo marcar, só para marcar sua presença. E esse versículo diz, observai os lírios do campo, não fiam nem tecem, contudo vos afirmo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. A beleza de Salomão aqui é culturalmente condicionada, não tem ilusão. Tem a ver com a cultura do que ele vivia naquele tempo. São roupas com um misto de sujeição à cultura daquele tempo, mas também de vaidade pessoal. Se você botar o Salomão vestido aqui com o jeito que ele estava lá naquele tempo, você vai ter um monte de gente rindo dele. Tem alguém que tem coragem de vir vestido como Salomão naquele tempo? Lá não tem. Agora pega um lírio lindo do campo e bota ele aqui na frente de qualquer um. A beleza dele é permanente. Se Deus cuida daquilo que a beleza é permanente, quanto mais Ele não vai cuidar de mim e de você, daquilo que você precisa vestir. Oh, coisa preciosa. Versículo 28. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O lírio está reservado para o quê? Para o forno ser queimado. Você foi criado com perspectiva eterna. Deus olha para você com perspectiva eterna. E o que significa homens de pequena fé? É a coisa mais humilhante que a gente pode ouvir. Porque é quando estamos duvidando do caráter e do amor de Deus por seu povo, que Deus não é competente o suficiente para suprir as nossas necessidades. Homens de pequena fé. Porque estáis tão ansiosos. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, o nível das preocupações revela o quanto distante nós estamos de Deus. Preste atenção nisso. Você se preocupa tanto e revela o quão distante você está de Deus. Porque se estivesse mais próximo, não estaria morrendo afogado no raso. Sabe o que é morrer afogado no raso? Morremos afogados no raso quando nós não usamos o cérebro. Precisamos conhecer a Bíblia e aplicar a nossa vida. Precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. O adversário vai muitas vezes bater na nossa porta e lançar dúvidas. E cabe a nós pedir para Jesus abrir a porta quando ele bater. Jesus abre a porta e esfrega o evangelho na cara de Satanás. Fala, está aqui. Eu paguei o preço por isso. Eles são cuidados por mim. Eu os amo. Resolve a questão com o evangelho. Não resolve a questão na força do teu braço. Quando há dúvida no nosso coração, bate desespero. Mas para sair disso, a gente precisa lembrar e falar das promessas de Deus. Lembre. Se você tem culpa, você sabe que lá em Hebreus está escrito que o seu pecado foi perdoado e lançado no mar de esquecimento. Se você está com problema com casa, com seus filhos, com seus pais, com a sua família, você sabe que se você crer no Senhor Jesus, você e sua casa será salva. Se você está com medo de sair na rua, você sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Se você está meio perdido, sem rumo, você sabe exatamente o que diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele guia os meus passos até as águas tranquilas. Ele me leva em caminhos de pasto verdejante. Ele cuida de mim. Fale da palavra, fale do evangelho. Não andeis, 29, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Isso aqui é o mesmo que deixar o medo conduzir a sua vida. Você se entrega à inquietação, vive com medo o tempo todo. Não, nós somos de outro padrão, nós somos de outra estirpe, somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Não deixeis o medo tomar conta do seu estilo de vida. Arranca a preocupação e vive descansado no Senhor. Versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe bem do que necessitais, ou que necessitais delas. O que está sendo dito aqui? Jesus, você sabe, não tinha sido pregado ainda para gentil nesse momento. Só ouviam a respeito de Jesus para a salvação, até aquele momento, ainda não tinha igreja. Aí foi constituído mais para frente um tal de apóstolo Paulo, pregador dos gentios. Pastor, mas gentil não ouvia? Ouvia. Tinha uns leprosos lá, que era de outro povo, que foi curado também. Mas os judeus, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus. Sim, para os judeus. Mas os seus não o receberam. Então, por que não foi recebido pelos seus? Ele pregou
para todos. E aí o apóstolo Paulo vai falando sobre a justificação pela fé. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas resumindo a história, essa palavra está falando de um momento em que os gentios ainda não tinham essa revelação. E aí, os gentios se preocupam com isso, Jesus está falando, eles estão tudo preocupados com isso. É a mesma coisa se ele estivesse falando para nós aqui, ó, quem está no mundo e não conhece o Evangelho, estão preocupados com essas coisas. Eles estão atormentados por essas coisas, ficam impressionados com... nós ficamos muitas vezes, e deveríamos ficar, os judeus são assim, viu, irmãos? Eles ficam impressionados com o comportamento daqueles que não creem nas promessas. Por quê? Porque o cara faz a coisa tão certinha, dentro da lei, está tudo ali dentro daquelas 613 do Talit. O cara faz tudo certinho, faz todas as rezas que tem que fazer, tudo certinho. E ele crê piamente que o Senhor é o pastor dele. Ele crê piamente no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E por que você acha que tem tanto judeu abençoado aí? Os caras colhem muito. E aí eles olhavam o comportamento dos gentios e falavam, não é possível, eles não têm a segurança que a gente tem, porque eles não sabem, eles não têm o Deus que nós temos. Havia essa convicção no coração deles. Eu pergunto, você como filho tem a convicção de quem é o teu Deus? Então você vai olhar para o mundo e vai falar, não entendo porque que eles estão tão atribulados, porque eu tenho convicção o Deus que eu sirvo. Você sabe que o que mais impressiona as pessoas no mundo, as pessoas não cristãs, é ver o comportamento teu e meu, que somos filhos, que é completamente oposto a eles, vivendo a mesma circunstância. Isso é para espantar. Ah, não tem emprego, mas eu ajo de um jeito, o mundano, o pagão, age de outro jeito. Ah, não tem dinheiro, eu ajo de um jeito, ele age de outro. Ah, por quê? Porque eu sei que sou a coroa da criação de Deus, a imagem de semelhança, e Ele cuida de mim. E aí vem a reviravolta. Eu estou caminhando para o final. 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nos é feita uma exigência de comportamento, se nós desejamos viver uma vida em paz. Buscai, antes de tudo, o seu reino. O filho é livre para se preocupar com o que o pai se preocupa. Quem é filho aqui? Amém. Se você se preocupa com o reino, você está se preocupando com o que o pai se preocupa. Você é livre para se preocupar com isso. E Deus e o seu pai vai se preocupar com aquilo que preocupa você. Essa é a liberdade que temos em Deus. Ter fome e sede de justiça, expandir o reino, amar a Deus, amar o próximo, viver com um propósito. O Pai nos acrescentará aquilo que nós precisamos a partir do momento em que nós buscamos a Deus. Quando é que nós buscamos a Deus e o seu reino em primeiro lugar? Quando nós entendemos quanto que nós somos amados. Você faz isso com o maior prazer. E o versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho. Aqui o negócio é bom demais, porque vosso Pai se agradou. Diga comigo, se agradou em dar-vos o seu reino. Ele se agradou em te dar o reino. Deus bota um sorriso grande no rosto quando diz, vou salvar o Danilo. Vai estar comigo no reino, vou salvar a Keila, vai estar comigo no reino, vou salvar o Marco, vou salvar a sua família, vou salvar o seu pai, vou salvar a sua mãe. Deus fala isso sorrindo, se agradou, porque Deus, o seu pai, se agradou em te dar o reino. Deus não te deu alguma coisa, você vai falar, tá vendo, se não sou eu, você estava perdido, né? Não, Ele faz com um sorriso no rosto, se agradou em te dar o reino, e estar no reino. Aleluia, é a nossa esperança, é o nosso desejo, estar assentado com Cristo no seu reino, é a nossa grande esperança. E Deus, o nosso Pai, se agradou em nos dar. Tem algum esforço aqui? Não, Ele te deu porque Ele te criou com esse propósito. Aleluia. Quantos têm essa convicção no Espírito? Eu fui criado para o reino de Deus. Aleluia, isso não é arrogância, isso é crer. Versículo 33. Vendei, e aí eu vou terminar por aqui, mas aqui a coisa fica séria. Vendei os vossos bens e dai esmola. Ei, pastor, mas o que é isso? O negócio está bom demais até aqui. Eu não tenho nem para mim, vou vender o que tem, vou dar esmola? Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ei, qual que é a conexão entre vendei os vossos bens e dar esmola com o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino? O carioca diria, tá de sacanagem. O que é isso?
Ô, meu irmão, o que você quer dizer com isso? Você compreende que o Pai teve prazer de salvá-lo. Pensa comigo, raciocina comigo. E que esse é o sonho de Deus, ter sua igreja na Nova Jerusalém. Você acredita nisso? Deus tem prazer nisso, Ele sorri de alegria com isso. Qual que é o resultado prático disso, então? Qual que é o resultado na minha e na sua vida de maneira prática? É mais do que viver uma felicidade mesquinha, mas significa que você é livre e compreende que Deus e o seu caráter pode te fazer dormir em paz. Salmo 4:8 diz assim: eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor é o meu descanso. Você sabe de tudo isso, então por experimentar esses efeitos psicológicos, dessa graça, desse favor de Deus, aleluia, você recebe esse amor de Deus, essa segurança, a gente não tem apego nenhum ao que é dessa terra. Você experimenta os efeitos psicológicos de saber que tem um reino liberado por Deus de graça e que Ele se alegrou em dar isso para você. Então você tem uma segurança que é eterna. Você não tem apego nenhum à segurança material. Quem não tem essa perspectiva de vida é porque não entendeu a amplitude e o tamanho do amor de Deus por sua vida. Se você anda angustiado o tempo todo por causa de coisas menores e mínimas, é isso que diz o texto que nós lemos, é porque você precisa ampliar a extensão do seu entendimento a respeito do amor de Deus por você, porque o amor dele levou ele a dar o reino com alegria para você completamente de graça. Isso te choca, porque falar para alguém que pôr em dúvida o entendimento do amor de Deus é pior, às vezes, do que falar que você está em pecado. Porque se eu falar assim, tem um monte de gente aqui que está pecando, que esse mês aqui a coisa não andou muito bem, você vai ter que falar assim, é verdade. Agora, se eu falar para você assim, você não entende o amor de Deus, aí você fica em crise. Você fica em crise. Você fala assim, pastor, passou do limite agora. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que o resultado prático de entender que recebeu o reino é não ter apego nenhum às coisas materiais. Nenhum. Ou eu li alguma coisa diferente disso. Vendei os vossos bens e dai. Vendei os vossos bens e dai esmola. O texto não está condenando propriedade privada. E a gente não pode dizer que a ética do evangelho ensinado lá no Novo Testamento implicava em vende tudo que você tem e vive como um miserável. Não é isso que está dizendo a Bíblia. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas, certamente, isso aponta para uma diminuição do padrão de vida. Pega o que você tem aí que está sobejando, vende a casa na praia. Mas também não significa que você tem que vender a casa na praia, vender os 5 carros que você tem e pegar e encher um caminhão de dinheiro e ir lá na Paulista e fazer que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Não, não é isso. É fazer isso de maneira prática. É orar e pedir a Deus e falar assim, Senhor, eu tenho aqui algo que está sobrando. O Senhor tem me abençoado poderosamente. E eu vejo na minha igreja que tem algumas famílias que precisam daquilo que está sobrando na minha mão. Me dá a direção. Aí, de maneira prática, sabe o que você faz? Você chega no menino que tem 16 anos de idade, que você vê que não vai ter condição de fazer uma faculdade, fala assim, filho, eu quero ajudar você a pagar a sua faculdade. O que você quer estudar? Aí ele fala assim, eu quero fazer ciência da computação. Ele falou, eu vou ajudar você. Quanto que é a faculdade? R$1.500. Eu falo, eu vou orar ao Senhor, eu só posso ajudar com 500. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a arrumar os outros 1.000. Você vai falar, durante 4 anos eu tenho um compromisso com você. Você vai se formar nessa faculdade, porque nós vamos orar e Deus vai te dar graça. Isso é ter relevância na sociedade através do Evangelho. É olhar para um irmão que anda 60 quilômetros, 40 quilômetros. Tem irmão aqui na nossa igreja que anda quase 60 quilômetros para vir para cá. Vê que o carro dele está surrado. E falar para ele assim, irmão, eu fui muito abençoado esse ano. Ganhei uma PLR no trampo, o negócio está bom. Ganhei R$100 mil. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida, hein? PLR, gorda, salário abençoado. Sabe por quê? Porque aquele que recebe isso do Senhor, recebe para um propósito. E aí você pega os seus R$100 mil e fala assim, eu vou te dar um carro zero de 50 mil. Sabe o que acontece? Aleluia. Você para de viver preocupado. Você acredita que os ricos também se preocupam? Acredita? Se você não acredita, vai um dia lá
Albert Einstein e visita as UTIs do Albert Einstein e vê quanto milionário tem lá, que está lá numa cama de hospital, porque a preocupação da sua vida é não perder tudo que tem, que a traça e a ferrugem corroem. As pessoas se preocupam em demasia. E ser pobre, muitas vezes, que é o nosso caso, é se preocupar com aquilo que não tem. E achar que o que tem não é o suficiente. Eu quero dizer uma coisa para você. Acontece aqui a mágica do Evangelho. O milagre espetacular do Evangelho que só quem é de Deus entende. Acontece uma coisa sobrenatural. Você para de se preocupar com as suas coisas, se preocupa com as coisas de Deus, abençoa a vida dos outros. Se não quiser ajudar o filho do irmão da sua igreja, ajuda o projeto social da sua igreja que cuida de milhões de pessoas. Tem um monte de igreja aí precisando. Tem irmão de muita igreja de esquina aqui que precisava de uma roupa para ir trabalhar amanhã e não tem. Você pode tomar uma atitude diferente daquilo que você está acostumado a viver. E aí acontece essa grande mágica. Você deixa de ser alguém angustiado e desesperado pela vida para se tornar a resposta de Deus na vida daquele que tem clamado e pedir para Deus um auxílio. O que você prefere ser? Aquele que vai ser ajudado ou aquele que é a resposta para aquele que precisa? Vendei os vossos bens e dai esmola. Aleluia. E para terminar, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se você se livra das suas preocupações e se transforma na resposta à necessidade, você para de se preocupar em acumular riquezas e se dedica às coisas do reino, abençoando a vida de muitos que precisam de você como canal para abençoá-los.